Cesário Nakamura, sou presidente da Alelo. A Alelo é uma empresa de gestão de benefícios para os trabalhadores e despesas corporativas. Nós temos produtos e soluções para as empresas nos mais diversos setores, como gestão de frotas, combustíveis e manutenção, despesas corporativas, e também temos a Veloy, que é uma unidade de negócio mais nova, que faz a gestão de produtos, tags para pagamento de pedágios e estacionamentos. Bom, a Alelo já vem há alguns anos nesse processo de transformação digital. E quando a gente pensa em transformação digital, a primeira coisa que se vem na cabeça são a adoção de metodologias ágeis. É claro que na companhia a gente vem adotando essas metodologias para poder acelerar os processos de desenvolvimento de produtos e serviços. Mas no nosso caso, nós entendemos que é muito mais do que simplesmente a aplicação de tecnologia. Estamos falando de mudança de cultura, de mindset digital e de engajamento de colaboradores. Fundamentalmente, o que a gente entende que a transformação digital vai ser dada através das pessoas e com as pessoas. Então, a tecnologia, ela sim apoia o processo, mas na medida que a gente trabalha em squads, com colaboração, com engajamento das equipes, a gente consegue acelerar o desenvolvimento e encurtar projetos que seriam muito mais longos em ciclos menores, o que a gente chama de sprints, né? Então, a transformação digital, ela vem acontecendo de forma acelerada e a gente tem a intenção de, até o final do ano, deste ano, de 2020, que toda a companhia já esteja trabalhando em squads, em metodologia ágil. Isso vai permitir que a gente possa estar desenvolvendo produtos cada vez mais adequados às necessidades dos nossos clientes, ao perfil e à necessidade deles, e também acelerando o desenvolvimento e a própria satisfação das equipes, né? Quando a gente olha o nível de engajamento, o nível de satisfação dos colaboradores, trabalhando com metodologia ágil, a gente vê que quando a gente dá autonomia, mas com responsabilidade para as equipes, elas se engajam, elas ficam mais satisfeitas, elas contribuem e o resultado é exponencialmente maior para a companhia e para as próprias equipes. Quando estamos falando de dados, a gente está falando de uma fonte de recursos que a gente diz que dados é o novo petróleo. E para nós estamos falando de uma empresa que tem mais de 8 milhões de portadores, né, dos nossos produtos, são mais de 700 mil estabelecimentos comerciais e mais de 120 mil empresas clientes, né, entre RH e gestores de frotas. E a gente está falando de uma quantidade de informações que ela é massiva, estamos falando de mais de 600 milhões de transações por ano. Então, nós precisamos do apoio de tecnologia no sentido de ter data warehouses, analytics, ferramentas de BI que possibilitem a gente manipular essas informações e transformá-las em informações que são possíveis de serem utilizadas pelos negócios. Então, a empresa ela vem se estruturando há alguns anos, há cerca de 6 anos nós criamos a área de Analytics. Ela inicialmente estava vinculada à diretoria de marketing de produtos, e no começo desse ano nós fizemos um movimento de levar a essa área de Analytics junto com a área de tecnologia para a gente poder ter uma sinergia maior entre os nossos cientistas de dados com o pessoal de tecnologia, de maneira que a gente pudesse acelerar o processo de informações que pudessem ser disponibilizadas mais rapidamente para todos os nossos colaboradores. Então, essa junção de tecnologia com a área de analytics possibilita que a gente tenha um conjunto de informações que ela pode ser geradora de negócios, né? Então, se a gente já tinha uma cultura orientada a dados, agora com a tecnologia dando esse apoio, a gente realmente passa a um outro estágio, e aí fazendo muito o apoio para o nosso posicionamento, que a empresa, a Alelo, tem se posicionado como inteligência que conecta pessoas e negócios.
Então, quando a gente fala de inteligência, fundamentalmente estamos falando de gestão de dados, e é por isso que esse movimento de junção de analytics com tecnologia é super importante para essa nova fase da companhia. E aí, falando um pouco de usos, como é que nós temos transformado usos reais dessa tecnologia de gestão de dados? Por exemplo, vou pegar aqui o caso dos RH das empresas, né, que são os nossos clientes. A gente desenvolveu o que a gente chama de painel de RH, que acaba sendo um cockpit de informações que a gente passa para os gestores de RH, com informações para que o departamento possa tomar decisões estratégicas referentes à gestão de benefícios dos seus colaboradores, né? Então, a gente fornece relatórios personalizados com perfil de consumo dos colaboradores, e aí até fazendo uma comparação, por exemplo, da empresa A, como é que é o perfil de colaboradores dele, de uso deles, comparado, por exemplo, com empresas que estão ao redor deles, que são de naturezas semelhantes. Isso sempre com privacidade de dados, né? Porque é importante dizer que todas as informações que são trabalhadas, elas sempre são anonimizadas, né? De maneira que a gente não está olhando a informação individual de cada portador, de cada usuário, e sim as informações agregadas. Então, quando eu faço esse painel de RH, eu dou uma visão agregada dessa empresa, comparada, por exemplo, com empresas semelhantes, concorrentes, e até possibilitando o RH saber como é que está o valor do nosso benefício, está compatível com esse mercado, com essa região. Então, são informações importantes que são geradas através da nossa área de inteligência de dados. O fato é que, quando eu falo em inteligência de dados, a gente se apoia muito nas informações que estão disponíveis nos nossos bancos de dados. Então, são aquelas 600 milhões de transações por ano que a gente tem lá, e você imagina, a empresa tem 17 anos de história, desde que foi fundada, então a gente tem milhões de informações lá. Mas não é só através das informações que nós temos do comportamento de uso dos nossos clientes, dos nossos portadores. A gente também se utiliza de pesquisas, né? Então, são pesquisas proprietárias que a gente faz ao longo dos anos, de maneira que a gente possa sempre ter um olhar de mercado. Aí a gente olha não só informações da companhia, da Alero, mas também a gente olha até informações do mercado em geral. Então, a gente trabalhou por exemplo, com pesquisas relacionadas a hábitos financeiros, a própria questão de mobilidade, de flexibilidade no trabalho, né, de como é que é o futuro do trabalho. Então, por exemplo, algumas informações interessantes que a gente conseguiu tirar conclusões, e aí não são só de colaboradores que têm o benefício pago pela Alero, a gente está olhando o mercado como um todo. Então, um item importante que a gente percebe, essa pesquisa é anterior à questão do distanciamento social e da pandemia, né? Então, por exemplo, uma coisa que nós verificamos, que hoje, se já era importante antes da pandemia, por exemplo, trabalhar de casa ou de qualquer outro lugar é uma opção de sonho para mais de 49% das pessoas empregadas, né? É um número que impressiona bastante. Esse dado é anterior à pandemia. Vocês imaginam hoje qual é a quantidade de pessoas que, se a gente perguntar, possivelmente acima de 50%, né? E o que as pessoas buscam? Buscam realmente ter uma qualidade de vida maior, uma flexibilidade maior. A gente também, numa outra pergunta, perguntou como é que eles viam a questão da carga horária flexível, e mais de 40% dos respondentes disseram que buscavam isso no seu ambiente de trabalho. Você ter a possibilidade de poder escolher horário de saída, horário de chegada, é um fator importante na decisão de onde você quer trabalhar. E por que isso? Fundamentalmente porque as pessoas hoje, quando a gente olha para grandes centros urbanos, o deslocamento urbano, ele afeta muito na qualidade e na quantidade de horas que você demora para se deslocar da sua residência para o trabalho. Então, nesta pesquisa aqui também, a gente viu que 71% dos entrevistados disseram que o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, impacta na produtividade deles. Então, isso está tudo associado.
E vejam, esses indicadores eram anteriores, de novo, à pandemia. Se a gente olhar agora, possivelmente são números maiores. Nós entendemos também que essa mudança que está acontecendo exatamente neste momento, ela vai se refletir no ambiente de trabalho e possivelmente as empresas, no seu retorno, acontece com a gente, nós estamos discutindo exatamente neste momento esse retorno, vão adotar mais modelos híbridos de parte do tempo dos colaboradores nos escritórios e parte do tempo em casa, enfim, em algum outro lugar que não o escritório, que a gente chama de Anywhere Office. Então, são mudanças que estão acontecendo, então já vinha uma tendência que estão sendo aceleradas agora na pandemia. E aí, a partir dessas pesquisas, a gente acaba meio que trabalhando no desenho de novos produtos e serviços, olhando essas mudanças de comportamento. Por exemplo, nós entendemos que havia necessidade de ter um produto ligado à mobilidade, que pudesse servir para os colaboradores e fosse multimodal, né, que ele pudesse utilizar em mais de um tipo de transporte. Então, nós acabamos desenvolvendo um produto que ele possibilita ao trabalhador, ao colaborador, poder usar compartilhamento, os carros compartilhados, ou alugar um carro, ou usar, por exemplo, o transporte coletivo. Então é um produto que é voltado realmente para essa mudança que está acontecendo. Até podia, no passado, que agora com o distanciamento reduziu, mas, por exemplo, usar em patinetes e bikes. Então a gente acredita que as informações dessas pesquisas, elas possibilitam a gente enriquecer o nosso desenvolvimento de produtos e ajustar esse roadmap de produtos às necessidades e à mudança de comportamento que a gente vê nos colaboradores. Quando a gente fala de portfólio de produtos e serviços que a gente oferece aos RH das empresas, o que vem sempre de cara é o cartão alimentação e o cartão refeição. De fato, são os nossos principais produtos, são os principais produtos escolhidos pelas nossas empresas clientes, mas a companhia, ao longo dos anos, ela vem diversificando essa atuação. Então, já há alguns anos, nós passamos a fazer a gestão do Vale Transporte, que também complementa, é uma das necessidades que os RHs têm de poder prover benefícios aos seus colaboradores. E, mais recentemente, há alguns anos, nós lançamos o que nós chamamos de Alelo Multibenefícios, que ele vem a complementar a linha de produtos dos RHs que são oferecidos aos colaboradores. Então, o que nós percebemos? Normalmente, a gestão lá do colaborador, quando ele está fazendo a gestão do seu saldo do cartão alimentação ou cartão refeição, a gente percebe que o benefício não dura o mês todo. Dependendo do produto, em 7 dias, 15 dias, o saldo já é utilizado, é consumido pelo trabalhador. E aí fica a pergunta, como é que ele faz para o restante do mês, né? Principalmente quando ele tem que fazer o pagamento das suas despesas, supermercado, farmácia, outras despesas assim mais básicas. Então, através de pesquisas, a gente entendeu que havia uma necessidade, havia um nicho da gente complementar a atuação, e nós lançamos o multibenefício que ele vem a complementar. Pode ser um benefício, pode ser um valor a ser debitado na folha de pagamento do colaborador, mas fundamentalmente a empresa define um valor de uso que o colaborador pode fazer todo mês, e ele pode, por exemplo, imaginar que uma companhia tenha definido R$300 de uso para todos os colaboradores no multibenefício. Esses R$300 são utilizados pelo colaborador, ele pode usar em restaurante, pode usar para pagar o supermercado, para a farmácia, e ele ganha o fôlego de esse valor ser debitado só na data do pagamento, na data do crédito do salário. Para a empresa é interessante porque ela dá um fôlego para o colaborador, e também ela tem um benefício do prazo que ela ganha normalmente um prazo para ser pagamento, para reembolsar a Alelo desses valores. Então ele é interessante porque possibilita ao colaborador também ter um acesso a
um crédito, né? Vamos imaginar que seja um crédito sem custo. Então não tem tarifas, não tem taxas nenhumas que são cobradas dos colaboradores, para a empresa também, porque muitas vezes as empresas tinham demandas de alguns colaboradores que era o famoso vale. Dá para você fazer o adiantamento aqui, esse mês aqui eu estou com uma necessidade aqui no meu fluxo de caixa. Então, oferecendo esse produto, ele acaba complementando a capacidade de consumo dos colaboradores, né? Outra coisa que nós temos e que a gente tem utilizado bastante, principalmente nesse período de pandemia, é o nosso programa de apoio desenvolvido com parceiros especializados para ajudar na questão de bem-estar, principalmente quando a gente olha saúde, bem-estar psicológico. Então, esse programa oferece sem custo ao colaborador serviços de apoio e orientação em temas como alimentação saudável, educação dos filhos, planejamento financeiro e planejamento familiar, assistência jurídica, tudo isso através de uma central, ou seja, não há necessidade do colaborador, se for algum assunto que ele, enfim, queira manter em sigilo, essa informação não é compartilhada com o RH da empresa, e ele tem um apoio de uma central 24/7. Então, é um serviço que tem sido bastante utilizado, também na questão da saúde mental. A gente tem percebido que muitos colaboradores, nesse processo de trabalhar de casa e essa separação entre vida pessoal e profissional muito agora misturado, né, na questão do home office, os colaboradores, a gente percebeu que houve uma degradação da saúde mental, crises de ansiedades, alguns até com depressão. Então esse serviço de apoio ajuda também nessa questão de apoio psicológica para esse tipo de situação, e de uma maneira totalmente sigilosa. Então, é um serviço que a gente tem oferecido e que tem tido bastante utilização nesse período. Queria aqui aproveitar essa oportunidade para fazer um agradecimento às nossas empresas clientes, dizer também para aquelas empresas que não são clientes da Alelo, mas que se interessaram, que podem acompanhar as notícias sobre os nossos produtos, nossos serviços, tanto no site, né, no www.alelo.com.br, quanto nas mídias sociais. E me coloco à disposição, eu tenho o perfil no LinkedIn, Cesário com S, né, CES, Cesário Nakamura. Podem me contatar por lá, acompanhar algumas coisas que estão acontecendo, que são bem interessantes, relacionadas a benefícios e gestão de despesas corporativas. Muito obrigado.